Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Mardônio. Vou dar a disciplina para vocês de matemática, tá? É um prazer enorme estar conhecendo vocês e quero saber, principalmente, quais as dificuldades que nós vamos ter aí durante esse ano que a gente vai se passar aí. Então, espero contribuir para a formação de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar em contato comigo, que eu estarei disponível para poder ajudar vocês, certo? Então, vamos lá. A gente vai ver agora, principalmente, os tópicos principais de matemática. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder ver alguns tópicos aí de matemática. O primeiro tópico que nós temos aqui, gente, ó, é esse tópico dos números inteiros, tá? Ó, o capítulo 1. Esse livro adotado por vocês é o livro do Bianchini, de matemática, esse livro aqui, ó. Então, nesse livro Bianchini que nós temos aqui, ó, do 7º ano, é um livro muito importante para a gente poder dar continuidade à nossa sequência aqui, certo? Então, ó, no capítulo 1, iniciando aqui esse livro, nós damos de cara com isso daqui, ó, com os números inteiros. Primeiramente, o que são os números inteiros? Números inteiros, vocês viram lá no 6º ano, que os números inteiros vêm depois dos naturais. Mas o que são os números naturais? São todos aqueles números que a gente pode contar. Qualquer número que se pode contar é chamado número natural, tá? Então, os números inteiros são os números que também se pode contar, porque também é inteiro. Mas, o que acontece? Como surgiu os números inteiros? O homem aprendeu a contar associando, naquela época, a quantidade de ovelhas. Sabendo que o homem antes ele não sabia contar. Se ele tivesse 10 ovelhas e dessas 10 ovelhas sumisse 8, ele ficasse só com 2, para ele tinha a mesma quantidade, ele não sabia contar, não é isso? Então, o que o homem fez? O homem utilizou recursos como forma de contagem, certo? Então, ele pegou a utilizar recursos como forma de contagem. Então, pessoal, ó, uma jogada muito interessante que o homem fez, ele associou pedras, galhos, às ovelhas. Assim, quando sumisse uma ovelha, ele olhava para a pedra e olhava para a ovelha. Se a pedra estivesse lá e a ovelha estivesse lá, então a ovelha estaria lá. Essa era a forma que ele utilizava naquela época de contagem. Mas existem outras formas de contagem que vocês precisam saber. Não somente essa, várias outras formas de contar, certo? E uma delas era dada pelos números naturais, que era uma das formas aí de contagem que nós tínhamos, ok? Então, pessoal, ó, o que eu queria dizer para vocês? O homem aprendeu a contar feliz da vida, ele foi para os números inteiros, ele começou a trocar objetos. E nessa troca de objetos, não existia valor, para ele era a mesma coisa. Aí eu te pergunto, é justo eu trocar o meu computador num pedaço de papel seu? Me arranja um pedaço de papel, pronto, eu troco pelo computador. Aí eu trocava. Só que naquela época se trocava papel por máquina. Era comum essa troca, certo? Então, o que fizeram naquela época? Era uma forma que eles utilizavam como contagem naquela época. Então, gente, eles pegaram e descobriram. O cara que trocou o computador no papel começou a pensar: ei, tá errado. Um computador vale mais do que o papel, não é não? É. Como um computador vale mais do que o papel, gente, o que acontece? O cara que trocava o computador, ele ficava com a cabeça coçando, eu perdi. Aí o homem começou a ser esperto. Em coisas mais valiosas, ele utilizou forma de contagem da seguinte maneira. Ele pegou e disse assim, ó, eu vou trocar o notebook, o meu computador, num pedaço de papel, mas tu vai ficar me devendo. Devendo quanto? -1, -2, -3. A partir daí, surgiram as dívidas. Então, os números inteiros é a junção dos números positivos com os números negativos. Então, isso são os números inteiros. A junção desses dois números aí, certo? Então, guarde isso. O que é o número inteiro? É a primeira introdução, certo? Do 7º ano. O que se dá aos números inteiros? Então, a gente vai começar no capítulo 1, que são os números positivos,
e os números negativos. Vamos começar aqui a história do capítulo 1, ó, que ele está se tratando aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, a necessidade de outros números. Você já aprendeu que a partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades, o que levou ao surgimento dos números naturais. Então, ao ele representar esses símbolos, surgiram os números naturais, que é justamente essa simbologia que a gente vê, né? Então, ó, você já viu também que os números naturais não são suficientes para representar todas as situações do cotidiano, em que em alguns momentos usamos números representados na forma de fração ou forma decimal. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Uma mãe, ela compra uma pizza, só que a pizza é repartida em 8 pedaços. Aí, pessoal, ó, presta atenção. Essa mãe tem 2 filhos e ela quer comer também. Dá para dividir 8 por 3? Dá não. Então, isso é uma representação decimal. A gente vai ver lá na frente. Calma, aguarde um pouquinho. A gente vai ver lá na frente ainda. Certo? Mas existe outra representação que eu vou te dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Tu vai lá na bodega do seu Joaquim e gasta 10 reais. Só que tu só tem 5 reais para pagar o seu Joaquim. Aí tu vai ficar devendo o seu Joaquim. Essas dívidas também não se representam com os números naturais. A gente vai ver agora que é com os inteiros, ó. Calma que a gente vai ver. Ó, neste capítulo vamos estudar outros tipos de números que nos permite fazer subtrações, como 5 e 9, além de nos auxiliar em algumas situações do dia a dia. Veja alguma delas a seguir, ó. Eu vou te dar um exemplo de uma situação a seguir, ó. A primeira situação, gente, é a seguinte: considere-se o zero a altitude do nível do mar. O que é a altitude do nível do mar? Gente, o zero é como se estivesse no chão. Quando tu tá no chão, tu tá a zero. O pessoal diz, hoje eu tô zero, eu tô no chão. Ou seja, eu tô abalado hoje com todas as situações que aconteceram comigo. Eu tô zero, eu tô no chão. É justamente isso. O chão é o ponto zero, é o marco zero, onde tudo inicia. É no chão. Aí vamos lá. O Everest é o monte de maior altitude da Terra. Então, ó, atualmente o pico mais alto do mundo é o Everest. Sabe quantos metros ele tem acima do chão? 8.844 acima do nível do mar, que é o nível do mar, o nível do chão, certo? É tanto que o mar não passa do chão. Se ele passasse do chão, ele ia cobrir a terra todinha, né? Aí vamos lá. Podemos indicar que a altitude, ou seja, a altura dele, do Everest, é 8.844 metros. Gente, é muito alto. Para ter ideia, um prédio de 26 andares, ele tem um equivalente a 42 metros apenas, um prédio. E já é muito alto, né? Um prédio de 26 andares. Agora, tu imagina aí 8.800. Meu amigo, é muito prédio em cima um do outro poder chegar até lá. Então, poucas pessoas conseguiram escalar o Everest aí devido à altitude dele e à pressão, que é muito forte lá em cima, tá, gente? Então, 8.844, é muito grande. Aí vamos lá. Alguns bairros da cidade de Haia, Holanda, fica na Holanda, tem 1 metro abaixo do nível do mar. Podemos indicar essa atitude como -1. Então, quando é acima do nível do mar, é mais. Quando é abaixo do nível do mar, é menos, certo? Professor, tem bairros, nem cidades que são abaixo do nível do mar, tem. Se o mar chegar até lá, ele come a cidade todinha, certo? O mar invade a cidade todinha, porque ele é abaixo do nível dele. Então, o mar invade. Mas como tem várias barreiras impedindo que ele chegue até lá, então acontece que eles não chegam, o mar não chega até lá devido às barreiras que possuem, tá?
Então, mas existem sim cidades abaixo do nível do mar. Aí vamos lá. Aí tá aqui, ó, o Monte Everest fica na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a China, ó. Aí, ó, a fronteira do Nepal e a China. Essa é a história de Guilherme Orange, na praça central de Haia, na Holanda. Aqui, ó, essa praça aqui fica abaixo do nível do mar. O mar fica acima disso daí. Interessante, né? 1 metro só, muito pouco. E com várias barreiras, o mar não consegue chegar lá. Aí nós temos aqui a situação, ó. Situação 2. Um termômetro, ele pode registrar temperaturas acima de 0 graus Celsius. O termômetro abaixo de 0 graus Celsius, temperatura negativa. Gente, guarde uma coisa. Quando a temperatura é positiva, a água ou qualquer outra coisa está no estado líquido para gasoso. Quando é abaixo de 0, está no estado sólido, ou seja, congelada a água, certo? Abaixo de 0. Vamos lá. Por exemplo, quando a temperatura de uma cidade de 21 graus Celsius é acima de 0, registramos essa temperatura como mais 21, porque nem é acima de 0, então é mais. Quando for acima de 0, é mais. Quando for abaixo, é menos. Quando a temperatura é 2 graus Celsius abaixo de 0, indicamos como menos 2 graus Celsius, certo? Aí nós temos a situação 3 aqui, gente, ó. Deixa eu só passar para cá para vocês verem melhor. Na situação 3 aqui, ó, como vocês estão vendo, diz o seguinte, ó. Os extratos bancários das contas correntes registram todos os movimentos de crédito e débito. Observe no extrato produzido abaixo que nos dias 2 e 3 de março, o saldo dessa conta é negativo. E no dia 5 voltou a ficar positivo. Ó. Temos aqui, ó, 1/3, dia 1/3, sem movimentação, saldo 3.200. Aí, ó, 2/3, dia 2. Aí, de 3, nós temos um cheque. Aí deu o número do cheque. Aí o débito, 2.000. E ele ficou com saldo de nada aí, né? O cheque de 2.250, ele ficou com saldo de menos 150. Depois ele depositou 800, ficou com saldo de menos 250. Depois ele depositou aí, ó, um crédito de 1.500 e ficou com 1.250. É a situação de número 3, tá, gente? Aí, ó, situação de número 4, nós temos o seguinte. A tabela ao lado representa parte da classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014. O P indica os pontos ganhos. Observe que o saldo de gols, SG, pode ser positivo ou negativo, por exemplo. O Cruzeiro ficou com saldo positivo de mais 29, porque fez 67 gols pró. E sofreu 38 gols contra. O Botafogo, por sua vez, ficou com um saldo de menos 17 e marcou 31 gols e sofreu 48 gols. Aí tá aqui, nós temos aqui o seguinte, ó, aqui o Cruzeiro, aqui o saldo de gols, ó. Observe aqui o saldo de gols, tá vendo? Ó, positivo, ó, o saldo de gols. Aí aqui, ó, saldo de gols negativo. OK? Então ele fala aqui o exemplo da situação de número 4. Então, as situações representadas aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, as situações representadas mostram números precedidos de sinais de menos. Esses números são exemplos de números negativos, como vocês estão vendo aí, ó. Quando for menos, os números são negativos. Quando for mais, os números são positivos. Aqui, ó. Aí nós temos, ó, mais um ou um positivo, é a mesma coisa. Mais dois ou dois positivo, mesma coisa. Aí nós temos o que mais, ó? Mais 3 ou 3 positivo, mais 4 ou 4 positivo, certo? Mais um, menos um ou um negativo, ok? Aí, pessoal, menos 2 ou 2 negativo, mais 3 aqui, ó. Menos 3 ou 3 negativo, menos 4 ou 4 negativo. Então, ó, em cada número inteiro positivo é associado um número natural diferente de 0. Aí, ó, mais 1
pode ser representado só com 1 sem sinal, ó. Mais 1 ou 1 sem sinal. Mais 2 ou 2 sem sinal, ó. Mais 3 ou 3 sem sinal, ó. Todos os números naturais, quando reunidos a um número inteiro negativo, formam um conjunto de números inteiros, cuja indicação é... Tá aqui, ó, os números inteiros, ó, como vocês estão vendo, ó. Esse é representado por Z, porque vem de Zion, quer dizer inteiro, certo? Ó, os números inteiros são 0, aí, ó, para a direita são positivos, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, infinito. E para a esquerda, negativo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vai, ó, infinito, ó. Esses são os números inteiros, positivo e negativo, ok? Então, ó, pense um pouco, reúna com os colegas para responder a seguinte pergunta. O número natural 0 é positivo ou negativo? O que você acha? O 0 é positivo ou ele é negativo? Um dos dois, né? Aí você vai responder isso daqui. Gente, eu vou passar um exercício para vocês baseado no que a gente viu aqui, certo? Mas antes eu queria representar essa reta numérica e o módulo dela, que é o tópico 2, para vocês terem uma noção e terem uma ideia de como ela é associada aí, ó. Representação da reta numérica e o módulo dela. Vamos lá. Assim como os números naturais, os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Para isso, desenhamos uma reta R e sobre ela marcamos o ponto O, chamado de origem, que corresponde ao 0. Então, ó, 0 aqui é a origem, certo? Para cá são os positivos e para cá são os negativos. Em seguida, marcamos outro ponto a uma distância qualquer, o ponto O, e associamos esse ponto a mais 1. Então, a direita é mais 1, certo? A uma unidade aí de medida, certo, gente? Então, ó, em geral, desenhamos a reta R paralela às linhas do caderno e o sentido positivo da esquerda para a direita. Quando um compasso na escala de régua, à direita também. Ó. Nós temos aqui, ó. Ele vai desenhar todas as unidades iguais, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Para a esquerda, negativo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ó, os pontos dos segmentos A linha, B linha, C D linha, F e F né? Então, nós temos aqui, ó, os A's, B, C, D, F aqui, a linha, B linha, C D linha, E e F. Para cá são os positivos, ó, e à esquerda de 0 são os negativos. Isso é a reta numérica. Cada número inteiro pode ser associado por um ponto da reta numérica. O número associado ao ponto de uma reta numérica é chamado de abscissa. Então, o número que está lá na reta numérica, nós damos o nome de abscissa da reta, ok? Então, isso é a abscissa da reta no ponto aí. Por exemplo, 1 é a abscissa de A e menos 3 é a abscissa de C, certo? Em uma reta numérica é possível determinar a distância do ponto da abscissa 0 à origem. O outro qualquer a reta. Observe o exemplo aí, ó. Aí nós temos aqui, ó, quantas unidades está de 0 até F, de O até F. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, a distância do ponto O até F é 6 unidades, tá, gente? Então, é justamente isso daí, ó, que nós precisamos saber na reta numérica, certo? Então, a distância do ponto de origem é chamado valor absoluto, ou módulo. Ou seja, a distância nunca pode ser negativo. Sempre a distância é positiva. Porque ninguém anda menos, você anda mais, certo? Os números negativos existem, mas distância é sempre positiva. O exemplo anterior, o valor absoluto 6 no ponto F, é 6. A distância de F, aí deu outro exemplo, ó. De O até D', quanto ele vai andar? Ó? 1, 2, 3, 4. Pessoal, não é menos 4, não? Não, porque distância é valor positivo. Ele anda positivamente. O ponto D' é menos 4, mas a distância de O até D' é 4. Ok? Então, 4 unidades aí a distância, certo? Do valor até lá. Então, ó, o valor absoluto de menos 4 na abscissa D' é 4, porque é distância. Indica que o valor absoluto ou módulo
de um número pode ser colocado entre barras. Assim, por exemplo, módulo de -3. Módulo de -3 é mais 3, certo? Módulo de mais 10 é sempre positivo, ó, 10. Módulo de -8, mais 8, ou só 8. Módulo de 0 é 0. O 0 é neutro, não tem sinal, nem é positivo, nem negativo. Então, se encerra aí. Pessoal, vai ter uma outra atividade que eu vou passar para vocês, envolvendo esses contextos que nós vimos aqui, ok? Então, eu vou adaptar essas atividades e vou colocar para vocês aí, para vocês tentarem fazer. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Deus abençoe a todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, espero que tenham gostado da nossa aula. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá, gente? Então, basicamente foi isso. Um prazer enorme. Nós vamos se encontrar aí bastante. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até a próxima, pessoal!